Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos aí iniciando mais uma disciplina, agora a didática de história, onde iremos trocar bastante figurinhas, iremos aprender bastante sobre esse componente curricular obrigatório da base do aluno. Não é só língua portuguesa e matemática, não. História, geografia, artes, ciências e educação física fazem parte da base obrigatória, que durante todo o ano escolar, durante toda a semana, nós temos que trabalhar com esse componente curricular. Toda semana nós temos que ter aula de história, toda semana de geografia, de ciências, assim como de português e matemática. Então nós temos que ter um olhar para a história, para a geografia, que eu sei que vocês aprenderam porque fizeram belíssimos trabalhos, diferenciado, ou seja, dando o seu devido valor desse componente da base que é obrigatório. Então vamos lá para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho da didática de história. Antes da gente iniciar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram da aula de história de vocês? Como era a base da aula de história de vocês? O que mais se repetia na aula de história? É uma questão que eu vou colocar lá na sala para a gente discutir e vocês falarem. Mas você vai falar, Flávia, por que você sempre faz essa pergunta? É porque ninguém consegue dar ao outro aquilo que não tem. Então, a gente pode ser professor, gente. Nós podemos ser professores moderninhos, usar várias ferramentas, ser um professor bem aberto, não ser muito tradicional, beleza. Mas a base inicial daquilo que fazemos é aquilo que fizeram conosco. O nosso modelo sempre parte do modelo do que fizeram conosco. Então, com certeza vocês devem estar pensando aí, eu fiz muito questionário, eu li muito livro didático, eu tinha muitos textos, e eu tenho certeza que é isso que vocês estão aí pensando nesse exato momento. Então, nós vamos discutir isso ao longo da disciplina e vamos ver até quando essa influência de aula, essa maneira de aula que você teve, deve permanecer nas aulas atuais, né? Por que os alunos entendem história e geografia como decoreba? Vamos pensar nisso? Então vamos lá. Ensinar história nos anos iniciais do ensino fundamental. Para quê? Vamos começar com essa pergunta. Para que ensinar história nos anos iniciais? História é vida. Não vida biológica pura e simples, mas num sentido social, pensar, agir e sentir. Vida nesse sentido é história e viver consequentemente é construir história. Por isso que história é vida. A gente constrói ao longo da nossa vida a nossa história, né? Então história também é vida, não no lado biológico. História é conhecimento sobre parte da nossa vida, ou do que lembramos, ou do que resistiu ao tempo, como uma foto, um vídeo, um documento de registro gráfico. Agora vamos lá. Quem de nós aqui não morre de rir de ver foto antiga? Quem de nós aqui fala assim, pelo amor de Deus, olha como é que eu vestia, olha como é que era o meu cabelo, olha como é que eu era magra, olha como é que era engraçado, olha o que tinha na festa. Eu me lembro da minha festa de aniversário, eu não tive praticamente festa de aniversário criança, mas dos meus irmãos, nas fotos, eu me lembro que tinha aquele bolo feito em casa e tinha lá uma garrafa de Guaraná Baré, né? Aquele Guaraná parece garrafa de cerveja, sabe? Umas coisas assim. Tinha muita jujuba, enfeitava com jujuba. Eu me lembro muito dessas coisas, assim. Eu lembro de muitas coisas. Então, quando a gente fala de documento, de história, esses documentos, ele marca uma época, marca um tempo
Isso é história. E por que que é importante a gente entender isso? Então vamos continuar. Aqui está o que encontrei na web. Meu telefone falando sozinho, tá, gente? Vamos continuar. A palavra história pode ser entendida como conhecimento sobre nossa própria vida, configurado em narrativa histórica, concebido dentro de uma regra de história, ciência ou de história, disciplina escolar. Então vamos continuar aí. O ensino de história se faz importante para a formação do cidadão, pois as crianças compreendem o passado e, a partir das referências do presente, e fazem uma projeção de futuro. Então, aqui nós temos 3 tempos verbais, né? Presente, passado e futuro, que vai marcar toda essa trajetória do ensino de história. Então, quando aqui fala, né, que as crianças compreendem o passado a partir das referências do presente, elas vão compreender, por exemplo, elas vão olhar um ferro a carvão, um ferro que era colocado carvão dentro para passar, de ferro, né? Por isso que a palavra ferro vem dele, e olhar para aquilo. Ela não vai dizer que ela não sabe o que é aquilo. Ela vai dizer, né, que é um ferro. Mas ela vai achar engraçado, porque o ferro não é o mesmo. O ferro mudou completamente. E aí ela começa a ver uma projeção de futuro. Ou seja, como será daqui a um tempo? Será que vai existir ferro? Quando você pega aquele negócio de passar roupa em loja, que é de vapor, né, que substitui o ferro. Quem de vocês aí vou até abrir aqui para eu parecer, adoro. Quem de vocês aí passa roupa? Eu. Mas ó, na minha família, ninguém mais passa roupa. Vocês acreditam? Até passam, mas assim, passa muito na hora de sair, coisa assim. Mas não passa roupa de cama, não passa mais toalha. Mas vocês lembram, no passado passava tudo, até calcinha. Eu sei que pode ter gente aí que passa também. Mas é bem menos. Talvez por que isso? Porque não precise mais passar? Talvez o nosso tempo seja outro, por isso que a gente precisa compreender isso. É questão do futuro. O tempo hoje é muito valorizado. Quanto tempo você gasta passando uma roupa? As mulheres hoje, elas têm muitas funções, não apenas cuidar da casa. Então, dá-se um jeito para tudo, né? Apesar dos ferros serem mais tecnológicos e tudo isso, mas a gente gasta tempo passando roupa. Mas eu ainda, gente, meus cabelos em pé. Mas eu ainda, gente, não consegui perder esse hábito. Eu tirei muita coisa. Não passo mais jeans, não passo mais roupa de cama, só estico. Não passo mais toalha, mas tem algumas coisas que eu não deixo de passar. Mas veja bem que a criança vai precisar compreender o passado baseado no presente que ela está. O que você acha que é isso? Né? Se ela vê uma enceradeira, será que ela tem alguma referência hoje para entender uma enceradeira? Não tem, mas ela pode ter visto na casa de alguém, alguém pode ter falado, ela pode achar que aquilo ali é para, sei lá, alguma coisa no chão mas ela não sabe o que era a questão da cera em pasta, aquela coisa de passar a enceradeira. E vamos fazer uma projeção de futuro, ou seja, como que as coisas vão se modificando daqui em diante. Assim, tão importante quanto estudar conceitos como de colônia, escravidão e comunicação, é fundamental fazer com que as crianças se envolvam, por exemplo, a noção de tempo cronológico. Ela precisa vivenciar a duração e ritmo de uma determinada ação, compreender a diferença entre 3 séculos de tempos coloniais e 3 meses que separa, né, das próximas férias.
Gente, isso não é tão simples assim. Talvez eu gaste muitos vídeos para gravar essa aula de história, porque além do conteúdo ser maior, é mais fácil até, mas ele é maior. Eu quero deixar isso muito, muito, muito claro para vocês aí, com uma experiência minha de professora e com a experiência minha de coordenadora, e que eu tenho vivenciado isso nos planejamentos dos professores e quero compartilhar o que eu vivenciei em sala de aula quanto professora, né, de quarto ano, de quinto ano, professora de primeiro, todos os anos escolares eu dei aula. Então, quando a gente fala dessa questão do tempo, a história, vocês vão ver um vídeo que eu vou colocar na sala de 2 professores de história falando sobre o tempo. Tempo, espaço e tempo. A criança precisa se situar no espaço e no tempo. Ela precisa compreender, ter essa noção de tempo muito clara. Mas como que você, como professora, pode colocar uma criança de quarto ano, o quinto ano, se situar num tempo histórico de 3 séculos atrás, de 2 séculos atrás? Então, lembra que eu falei do passe, a referência ao presente, no passado, a referência ao presente projetando o futuro? Então, como se vai falar de história do Brasil, ou de história mundial, ou história da descobrimento, isso, aquilo, outro, se faz necessário que a criança tenha uma compreensão clara de como que era. Ela tem que se projetar naquele lugar. Como aquelas pessoas viviam, o que elas vestiam, quais eram os meios de transporte utilizados naquela época, se era possível ou não, né? Os meios de comunicação, a questão da distância, né? A questão da tecnologia. Então, a gente tem outras fontes que ajudam a gente a fazer isso, como fotografia, vídeo, tudo isso. Mas o que acontece é que muitas das vezes os professores que estão na sala de aula, eles recortam o ensino. Eles fragmentam o ensino. Eles não fazem uma linha de tempo que nós vamos ver aqui. É necessário ensinar história corrida, como a história, por exemplo, do Brasil, do descobrimento do Brasil, não só no dia 22 de abril, gente. Nós precisamos ensinar história para a criança numa questão de linha de tempo. Então, ela tem que entender que as coisas aconteceram dessa forma, não foi cortado. Então, eu vejo muito professor dando Descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral, navegações, chegou aqui, confronto com os índios, aquilo outro, parou, depois vai lá, passa um tempo, vai lá para Brasil República. Não fala do que aconteceu, como aconteceu a colônia, como que foi construir um país onde só tinha mato. Como que era? Por que o Brasil, por que as cidades do litoral são mais populosas do que no interior? Tudo isso tem uma razão. Essa questão de entender o presente baseado no passado. Não sei se estou me fazendo entender. Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho ainda, gente. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas é necessário que a gente tenha uma cronologia. Tem mais um minuto para essa tempinha aqui. A gente precisa ter essa preocupação para entender que 3 séculos atrás não é 3 meses, ele tem que ter esse parâmetro. Então, nós temos que trabalhar fazendo linha de tempo de coisas que acontecem dentro do nosso tempo, né? O que nós podemos fazer em 3 meses, e o que nós podemos fazer em 1 ano, o que nós podemos fazer em 2 anos, né? Então, parte da onde isso que vai acabar o tempo? Parte da linha de tempo de vida dele, que nós vamos falar no próximo encontro. Ok? Vai acabar agora para não cortar minha fala, então vamos para o próximo.